Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui prontos para mais uma live, dia 30 de novembro de 2022. E hoje é uma data super especial, tá? Inclusive, vai ser esse o tema da aula de hoje. Hoje, no dia 30 de novembro, nós comemoramos o Dia do Teólogo. Parabéns aí a todos os teólogos do Brasil, deste mundo, do planeta Cripto, de todo o universo, tá? Parabéns por esse belo ofício, né? A arte de fazer teologia, a arte de teologar, certo? E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa aula de hoje. Eu vou ler aqui como na aula de ontem, né? Eu abri o meu blog e li um texto. Hoje eu vou fazer o mesmo, tá? Vou abrir aqui o meu blog no meu notebook, o pedroquintão.blogspot.com. Indico aí para todos vocês que puderem dar uma olhada, acompanhar os textos. E eu vou ler e conversar com vocês um pequeno artigo de minha autoria, cujo título é 30 de novembro, Dia do Teólogo, né? Bem simples aí, tá? Mas uma data super importante, ok? O termo teologia surgiu da junção da palavra theos, né, que é uma palavra grega que significa Deus, e logos, que é outra palavra grega que significa estudo, tratado ou discurso, tá? Platão, o famoso filósofo grego, usou esse vocábulo com sentido de história de mitos e lendas dos deuses, da história de mitos e lendas dos deuses, né, contadas pelos poetas. Então, Platão utilizou a palavra teologia para fazer referência a essas histórias, né, de mitos, de deuses que os poetas contavam na época. Na Grécia Antiga, os poetas foram os primeiros a se intitular teólogos, por comporem versos em honra aos deuses, tá? Então aí estamos falando um pouco da origem, né? Tanto da palavra teologia, quanto da própria ciência, né? de fazer teologia, quanto do termo teólogo. A palavra teologia parece ter sido incorporada à linguagem cristã nos séculos IV e V. Referia-se à genuína compreensão das Escrituras. Então, assim como a palavra evangelho, né, a palavra teologia não foi uma invenção cristã, vamos colocar assim. Na verdade, ela foi incorporada à linguagem cristã. Porque evangelho, por exemplo, evangelho, Jesus não inventou essa palavra, né? Já existia essa palavra evangelho na época de Jesus. O que era o evangelho? César, que era o imperador romano, certo? Sendo que nós sabemos que a nação de Israel vivia sob o domínio romano, então César ele tinha um mensageiro, tá? E qual era a função desse mensageiro? Ele percorria, né, as cidades, as localidades, e ele proclamava as boas novas do Império Romano, tá? As boas novas de César. E essas boas novas denominava-se evangelho. Então César tinha um mensageiro que proclamava o seu evangelho. Então Jesus ele pegou esse termo e cunhou aí para a linguagem cristã. É como se Jesus tivesse dito, olha, assim como César tem os seus mensageiros que proclamam o seu evangelho, eu, Jesus, também vou ter os meus mensageiros que proclamarão o meu evangelho. Ok? Então, da mesma forma, a palavra teologia foi incorporada aí do vocabulário grego para a linguagem cristã, tá bom? Aí eu vou falar um pouco de mim aqui, né? Arredondando, eu cheguei a cursar 2 anos de faculdade de teologia no Centro de Ensino Superior, o SES, aqui em Juiz de Fora, de 2016 até 2018, até por volta do primeiro semestre de 2018. Eu coloquei aqui arredondando porque assim, eu não lembro se foi primeiro semestre de 2018 ou se foi até 2017. Mas arredondando, eu fiz 2 anos aí de faculdade de teologia, tá?
Em 2019, me tornei um dos professores de escola bíblica dominical da igreja a qual eu congrego, a primeira igreja batista de Juiz de Fora. Então, a partir do ano de 2019, o pastor, né, o meu pastor me convidou para começar a dar aulas na escola bíblica. Portanto, eu comecei a integrar o corpo docente da igreja. E sou muito grato ao pastor Peterson, né, que é o meu pastor, por ter me feito esse convite, porque foi a partir desse fato, foi a partir de eu começar a dar aulas na igreja, que eu peguei gosto por ensinar, que eu peguei gosto por dar aulas. E hoje, por exemplo, eu estou cursando a faculdade de filosofia na Estácio. E o meu objetivo primário, uma vez que eu me formar, é ser professor de filosofia. Né? Porque nessa minha faculdade, após os 4 anos, né, de bacharelado, você já sai habilitado para dar aulas de filosofia no ensino básico, ou seja, ensino fundamental e ensino médio. Então, foi graças ao fato de eu ser professor na igreja que eu peguei gosto pela arte de ensinar. Então, sou muito grato à igreja, ao meu pastor, a Deus por isso, né? Eu até escrevi sobre isso aqui. Gostei tanto da arte de lecionar que, atualmente, curso faculdade de filosofia na Estácio com o intuito de tornar-me professor. Apesar de ter saído da faculdade de teologia, jamais abandonei o estudo teológico. Pelo contrário, diariamente eu tenho contato com essa ciência. Então, eu parei de fazer a faculdade de teologia, porém eu jamais parei de estudar teologia. Né? Muitos podem imaginar que o conhecimento é algo abstrato, que a teologia é secundária em relação à prática. Por exemplo, o que quer dizer com prática? Né? Evangelizar, ir aos cultos. Talvez, em algum momento da sua vida, se você gosta de estudar, você já pode ter ouvido aí de algum irmão, de alguma irmã. Para que estudar teologia? Para que ficar aí lendo livros teológicos e tal? O negócio é a gente pregar o evangelho, o negócio é a gente orar, vir no culto e tal. Como se uma coisa fosse desassociada da outra, certo? Eu nem vou me estender aqui na minha fala com vocês, porque eu escrevi sobre isso, né? Vocês vão entender. Todavia, uma boa praxis é oriunda de uma boa ortodoxia. Né? Então, eu evitei de falar aqui porque é justamente o que está escrito. Uma boa praxis, ou seja, uma boa prática, é oriunda de uma boa ortodoxia. Então, como evangelizar bem se nós não soubermos os fundamentos do evangelho? Como sermos bons cristãos perante a sociedade se nós não compreendermos o que a Bíblia diz sobre ser cristão? Qual o papel de um cristão? Né? Então é impossível desassociar a prática da ortodoxia, certo? Para justificar o extermínio dos judeus, Adolf Hitler criou uma teologia, alegando que os judeus foram os responsáveis pela morte de Cristo, sendo que essa mentira foi duramente combatida pelo pastor luterano e teólogo Dietrich Bonhoeffer. Portanto, conclui-se também o inverso, uma má ortodoxia oriunda uma má praxis. Ou seja, senhoras e senhores, olha só o que a falta de um estudo teológico pode causar. Ninguém mais, ninguém menos do que Hitler criou uma teologia para justificar o extermínio dos judeus. Ele criou uma teologia alegando que os judeus foram os responsáveis pela morte de Cristo. Ele criou essa mentira para poder dar base à sua prática horrenda, certo? Então, olha só o que uma má ortodoxia pode originar. Uma má
ortodoxia oriunda uma má praxis. Opa, o telefone aqui, gente. Meu Deus do céu. Uma má ortodoxia oriunda uma má praxis. Então, eis aí a importância de nós estudarmos teologia, para evitar aberrações, para evitar distorções, para evitar que mentiras sejam propagadas, ok? Nas palavras do escritor britânico C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Cara, que linda frase, né? A gente vê as coisas por causa da luz, correto? Igual, nós estamos aqui, né? Já é de noite, 8h20 da noite. Eu estou aqui no meu quarto. Eu só consigo enxergar aquela bandeira lá atrás, aquele cabide lá atrás, né? A cadeira a qual eu estou sentado, por causa da luz artificial que está acesa, certo? Se não fosse essa luz, eu não enxergaria absolutamente nada, a não ser que a cortina estivesse aberta e a luz do luar, né, adentrasse por esse quarto e eu conseguiria ver uma coisa ou outra. No período diurno, né, nós conseguimos enxergar as coisas, né, a rua, as pessoas, as paisagens, por causa da luz solar. Se o sol se apagasse, vamos colocar assim, claro que todos nós iríamos morrer, né? Mas imagina que a gente continuasse vivendo, vou dar um exemplo aqui, criar uma situação aqui fantasiosa, com o sol apagado. A gente não iria enxergar nada, seria um breu total, ok? Então, é isso que Lewis está falando. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Então, assim, né, é um fato, né, que o sol nasce todo dia, senão nem vida teria. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, o que Lewis está falando? Todo ser humano, né, em sã consciência, acredita no sol, acredita na existência do sol. Não apenas porque o indivíduo está contemplando, está fitando o sol, mas sim porque ele só consegue enxergar as coisas por causa da luz solar. Então, não apenas o fato do sol estar ali aparente é um argumento para a sua existência, mas também o fato de nós conseguirmos enxergar o cosmos também é outro argumento favorável à sua existência. E Lewis argumenta que assim é o cristianismo. Não só porque as igrejas estão abertas, não só porque o cristianismo ele é milenar, mas também porque ele vê tudo ao redor sendo influenciado pelo cristianismo. Por isso que ele acredita, né, nas palavras de Jesus na Bíblia Sagrada. Ou seja, o que isso quer dizer? Senhoras e senhores, a moral judaico-cristã é um dos pilares da civilização ocidental, né? Sem a moral judaico-cristã, nós não teríamos o Ocidente. Então o cristianismo ele não é apenas uma religião, ele não é algo apenas subjetivo, ele não é ali uma espiritualidade legada à subjetividade. Pelo contrário, o cristianismo ele influenciou a formação da civilização ocidental. Então é isso que Lewis está argumentando. Tudo ao nosso redor possui uma influência cristã, saiba você ou não. A partir da teologia, isto é, do estudo aprofundado das Escrituras, tem-se uma melhor compreensão acerca do cosmos. Tudo enxergamos pelas lentes da palavra. Né? Então, quando você se aprofunda na Bíblia, você enxerga melhor o mundo no qual você está inserido. Em Conversas à Mesa, Lutero diz: a Bíblia é a imperatriz de todas as artes e faculdades. Se a teologia ruísse, eu não daria uma palha
pelo que restasse. Ou seja, Lutero coloca a teologia acima de todas as outras ciências. Lutero coloca a teologia, ou coloca o saber teológico, acima de todos os outros saberes, porque é a partir do saber teológico que todos os outros saberes adquirem um sentido mais profundo. Lewis tem outra frase que vale a pena citá-la neste momento. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, pensa bem, vale a pena você gastar tempo com aquilo que não é eterno? Porque se não é eterno, é finito. Um dia terá fim. Então por que gastar energia com o que é finito? Mas, com aquilo que é eterno, nós devemos nos atentar, porque é algo que vai passar pelas gerações. É o que Jesus falava, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é por isso que Lutero considera a arte teológica como superior, ok? E aí eu continuo aqui o texto falando até um pouco de minha pessoa, né? Apesar de eu não ser diplomado academicamente, alguns já me chamaram de teólogo, por considerarem minha docência e produção teológica dignas de tal título. Tamanha gentileza, né? Então, assim, alguns já me chamaram de teólogo, né? Já me falaram, Pedro, você é teólogo e tal, por quê? Ou a pessoa assistiu a alguma aula minha na igreja, ou ela leu os meus textos no meu Instagram, ou no meu blog, ou assistiu aos meus vídeos no meu canal do YouTube. Então, de alguma forma, a pessoa teve contato com a minha produção. Então, por esse motivo, talvez ela tenha me considerado teólogo, ainda que eu não possua um diploma acadêmico. Por causa desse título, eu não me exalto nem me humilho. Tá? O Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, também nunca passou pelos bancos da faculdade de teologia, mas este teólogo amador era tão cirúrgico e profundo que foi recebido pelo Papa Pio XI em Roma. Então, né, para um teólogo amador ser recebido pelo próprio Papa, tá bom demais, né? Por fim, que nesse dia do teólogo possamos sempre ter em mente que a teologia abastece a Igreja com a plena interpretação e compreensão da Bíblia Sagrada, né? Ou seja, a teologia ela abastece a Igreja, ela alimenta a Igreja com a plena compreensão da Bíblia, né? Porque ao você ler a palavra, tem muitos conteúdos ali que não estão explícitos. Perdão, escorregou aqui o celular. Ao você ler a palavra, há muitos conteúdos ali que não estão explícitos, estão implícitos no texto sagrado. E a teologia, ela vem justamente para cavar esses conteúdos, né, e trazê-los à tona. A teologia jamais deve se fechar no âmbito eclesiástico, mas sempre responder às questões propostas pelo mundo. Por isso, sigamos o conselho de Karl Barth, teólogo alemão do século XX, que foi capa da revista Time. É preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Ou seja, os teólogos jamais devem se fechar em questiúnculas referentes apenas à igreja. Como diz o ditado, ficar ali debatendo o sexo dos anjos. Não. A teologia deve servir o mundo. Ou seja, a teologia deve responder às questões propostas pelo mundo. Assim como Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, ou seja, ele se colocou em serviço, a teologia também deve se colocar em serviço do mundo, respondendo às questões propostas pelo mundo, respondendo aos dilemas da nossa época. Tá? A teologia jamais pode ficar ali fechada no âmbito eclesiástico, senão perde o sentido de ser. Tá? Então, feliz dia do teólogo, né?
que nesse dia de hoje nós possamos refletir acerca da ciência teológica, corrigir os pontos os quais nós estamos equivocados e aprimorar aquilo que nós estamos acertando, ok? Uma boa noite, um abraço a todos.